Olá, querido aluno do EJA, seja muito bem-vindo à continuação da correção das atividades. E nesse exato momento, iremos dar uma atenção especial para a atividade 3, que vai ser projetado aí na sua tela. Muito bem, muito bem. Então esse texto ele é muito interessante. Então ele tem uma foto também ali em cima do Ayrton Fontenelle, 37 anos, vice-campeão cearense. E assim, é um texto muito interessante mesmo. Na verdade, entrevista. É uma entrevista de um atleta paralímpico. E é muito interessante mesmo. Vamos lá para a questão 1. O assunto da entrevista é a competição entre jogadores, B, a vida de um artista, C, a vida de um atleta paralímpico, D, a entrevista de um médico falando sobre deficiência. Então, claramente, né, a resposta é a letra C, okay? C de casa, porque é a vida do atleta olímpico. Ali não fala somente da competição entre jogadores, não fala sobre a vida de um artista, mas está falando sobre a vida desse atleta, a vida do Ayrton Fontenelle. E fala da vida porque fala todo o aspecto, desde quando ele sofreu um acidente que tornou ele paraplégico, depois retoma como foi o tênis de mesa, essa introdução do tênis da vida dele, e por último, como que ele está hoje. Então a resposta é a letra C. Vamos agora para a pergunta número 2. O atleta é paraplégico devido a ter levado um tombo, B, ter nascido com deficiência, C, ter torcido o pé, ou D, ter sofrido um acidente de carro. Obviamente é a letra D, e eu tenho certeza que você acertou, querida Duno. É uma questão simples de localização do texto, então lá no texto você verá nessa entrevista, no começo, né, lá em cima, ele fala que foi aos 15 anos de idade que ele sofreu esse acidente de carro. Vamos lá, pergunta número 2 novamente. Então deve estar com um errinho aí. Vai ter duas perguntas 2. Então você vai dar essa olhadinha aí. Paraplegia significa A, parada respiratória, B, paralisia das pernas e da parte inferior do tronco, C, braços paralisados, D, perda auditiva. Então essa é uma pergunta um pouco simples, né? E caso você tenha uma dificuldade de respondê-la, você pode usar o auxílio do Google para você digitar o que é paraplegia lá no Google na internet. Mas você vai encontrar que paraplegia é uma paralisia das pernas e da parte inferior do tronco. Então o tronco, né, toda essa parte. Então da cintura para baixo ali não há a questão do movimento. Por isso a questão da cadeira de rodas também, mas isso é uma questão que você poderia também procurar o significado da paraplegia, tanto no Google, quanto num dicionário, quanto com alguém da sua casa. Lembrando que nada te impede de você questionar alguém da sua casa, pedir ajuda. Na verdade, isso não é colar, não. Isso é estabelecer contato, comunhão, relacionamento, que é muito útil para vocês, para todos nós, enquanto seres humanos, nesse tempo de quarentena. Pergunta número 3. A modalidade esportiva que é praticada pelo atleta é A, tênis de mesa, B, natação, C, futebol ou D, corrida. Obviamente é a letra A, tênis de mesa, e isso fica claro a partir do momento que você vai lendo o texto. Então essas perguntas elas não seriam possíveis de responder se você não tiver acesso a essa entrevista que está no texto. Então conforme você vai lendo, fica cada vez mais claro que o esporte que ele pratica é o tênis de mesa e como tem toda uma influência gratificante sobre esse esporte na vida do atleta paralímpico. 4. No trecho, abre aspas, e quando a adaptação, eu fui obrigado a mudar logo tudo. Sua vida de ponta cabeça. Você não pode sair de casa, não pode passar por uma porta estreita, ele expressa. Então, isso é o quê? Esse trecho é um comentário entre amigos? Bem, é uma opinião sobre adaptações e mudanças da vida? É uma vontade própria? Ou é um fato acontecido na vida pessoal? Qual que você colocou? Você colocou a letra B? Se você colocou a letra B, você acertou, aluno. É uma opinião sobre adaptações e mudanças da vida.
Então ele está falando qual que é a opinião pessoal dele. Então ele vivenciando tudo isso, ele expressa o que ele acredita que é, o que ele acredita que seria isso. Então ele fala todas as adaptações, desde não poder passar por certa porta, não poder passar por certo lugar. Então não é uma vontade própria, não é um fato acontecido, mas é uma grande adaptação. E o que você vê é no início desse trecho, ele fala que quando a adaptação, então, ele já começa trazendo essa palavra-chave da adaptação, que fica bem claro. E essa atividade 3, bem simples, né, pessoal? E vamos agora para a atividade 4. Então, vamos projetar a atividade 4 para vocês. A atividade 4, ela traz um texto bem legal chamado Desperdício da Água, que foi projetado agora há pouco para vocês. E após a leitura desse texto, nós temos algumas perguntinhas. Vamos lá. A frase que expressa a opinião do autor é: A. Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe? B. São elas retirar o sal da água do mar, transportar geleiras para derretê-las, etc. C. A maioria das pessoas não tem o costume de desperdiçar água? Ou D. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem que mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito. Então, essa também é bem fácil identificar a opinião do autor, porque tudo que ele traz são fatos, com exceção da C, que é uma mentira. Então, todos são fatos, mas não é somente fatos, mas o que ele acha, a interpretação desses fatos por parte do autor. Como eu disse nas outras aulas, você lê o texto, você interpreta o texto, você tem uma opinião sobre o texto que você lê. Porém, quando o autor, ele expressa a interpretação dele do que ele está falando, desse fato, ele também expressa uma opinião. Então, por causa do desperdício, a água tem que ser buscada cada vez mais longe? Correto, né? Se está de acordo com o texto, legal. B, são elas, 2 pontos, retirar o sal do mar, transportar geleiras, legal, é o finalzinho do texto. C, a maioria das pessoas não tem o costume de desperdiçar água? Bem, isso é uma mentira, é uma falácia. Por quê? Porque está falando que a maioria das pessoas não tem o costume de desperdiçar água, e essa informação não é dita no texto. O texto diz ao contrário. O texto diz que a maioria tem um costume sim. E ele, na D, ele não só fala que tem um costume, mas ele também fala que vem aumentando muito, que você tem que parar. Então, essa é a opinião dele. A opinião dele é que tem que mudar isso. E qual que é a sua opinião sobre isso, aluno? Você acha que o desperdício da água tem que parar, como ele? Então, essa é a opinião do autor. E qual que é a sua opinião? Vamos agora para a atividade 5. E a atividade 5 vai ser projetada aí para vocês esse texto. É um textinho bem legal, esse texto tá escrito aí. Conheço o robô que tem como local de trabalho a maior floresta tropical do mundo. E ele traz a seguinte questão para nós resolvermos e pensarmos, refletirmos. Leia novamente a frase abaixo. Abre aspas. Ele tem uma tarefa muito importante. 2 pontos. Cuidar da floresta amazônica. Nessa frase, o uso dos 2 pontos, 2 pontos, serve para A. Marcar uma pergunta. B. Anunciar uma explicação. C. Indicar que alguém vai falar. Ou D. Demonstrar uma surpresa. Então podemos começar até por eliminação. Marcar uma pergunta? Não é marcar uma pergunta, porque não temos nenhum ponto de interrogação. Aquele ponto de pergunta, né? O ponto de interrogação ele não está aqui. B, anunciar uma explicação? Pode ser essa, por quê? Ele tem uma tarefa muito importante. 2 pontos. Ele vai anunciar a explicação. Que tarefa que é essa? Qual tarefa que é essa? Ele vai explicar. Anunciar uma explicação. C, indicar que alguém vai falar? Bem, é muito normal no discurso direto, aquele que tem um travessão, temos os 2 pontos para anunciar alguém vai falar. Mas aqui não tem discurso direto. Não tem um travessão, não tem um personagem falando. Então, não vai indicar que alguém vai falar.
D, demonstrar uma surpresa? Bem, eu não vejo uma surpresa. Você consegue ver uma surpresa nesse trecho? Eu não consigo ver. O que nós vemos aqui é o anunciar de uma explicação, que é a letra B. Então, a atividade 5 da correção, a letra é a letra alternativa B, anunciar uma explicação. Muito bem? Vamos agora para a atividade 6. Então, atividade 6, vou projetar para vocês aí um textinho. Matam ou engordam? É um trechinho bem legal, um texto muito interessante. Ele é adaptado das ciências hoje das crianças e tem uma ilustração da Magali ali em cima. E qual que é o assunto desse texto? Então, leia o texto antes de resolver essas questões. É muito importante você ler, reler. Como eu falei na outra aula, você anotar, rascunhar, fazer anotações pessoais no cantinho, o que você entendeu. Se você não entendeu alguma palavra, sublinha embaixo, procura no tio Google, procura no dicionário, pergunta para alguém da casa, mas quando você lê um texto, saboreie o texto. Que é saborear, você aproveitar ele, desfrutar ao máximo, aprender. A leitura é o maior aprendizado que você pode usar, a maior ferramenta de aprendizado que você pode possuir. O assunto do texto é a chatice dos micróbios. B, a falta dos micróbios. C, o papel dos micróbios. D, o desaparecimento dos micróbios. Então é a chatice dos micróbios? Não, não é a chatice dos micróbios. Ele está contando o que o micróbio faz, a importância dele, é importante para nós os micróbios. Então não é que eles são chatos, não é isso que ele está dizendo. B, a falta dos micróbios. Realmente, no final do texto, ele fala se os micróbios desaparecessem, qual seria a consequência. Mas o texto não é somente sobre a falta. O texto fala sobre o que eles fazem, quem é, o que eles fazem, onde eles estão. C, o papel dos micróbios, essa se encaixa muito bem, a C, o papel dos micróbios. Por quê? O papel está falando o quê? A função dele. Qual que é a função que ele exerce? É isso que nós vemos no texto, nós vemos a explicação do para que o micróbio serve. D, desaparecimento dos micróbios. Você percebe que a falta dos micróbios, desaparecimento dos micróbios é parecido? A D não é a resposta certa. A D não fala somente do desaparecimento deles, mas também fala do que eles fazem, qual que é o papel deles que eles cumprem. Então, a alternativa certa é a alternativa C, da atividade 6. Número 7. Leia o trecho abaixo retirado do texto. No trecho, mas também inúmeros micróbios benéficos que decompõem o corpo morto das plantas e animais. A palavra grifada significa. O que significa benéficos? A, que fazem mal? Não, aí seria maléficos, não é verdade? B, que causam aborrecimentos? Não. C, que fazem bem? Yes, sim. D, que provocam doenças? Não. Então, benéficos vem daquilo que faz bem. Então, o que é benéfico? Benéfico para a saúde. Tomar água é benéfico, faz bem para a gente. Então, aqui está falando coisas boas que os micróbios fazem, que é decompor corpo de plantas e animais, fazem coisas boas. Então, é a alternativa C. 8. Na frase, e eles vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos a atacar em caso de desleixo. O termo destacado refere-se. Que termo? A palavra eles, o pronome eles. Está falando de quem? Está falando dos adultos? Não. Está falando das crianças? Não. Eles vão ficando com fama de monstrinhos. Não é as crianças que são monstrinhos. São quem? Os micróbios. Letra C. Então, a letra C é a fama dos monstrinhos, que é os micróbios. E o D? Adultos e crianças. Não, não é. O correto é a alternativa C. E vamos substituir o eles por micróbios. Os micróbios vão ficando com essa fama de monstrinhos, sempre prontos a atacar em caso de desleixo. Então a alternativa correta é essa alternativa 8. Alternativa 8 não, a alternativa C da questão
8. E dessa forma nós encerramos esse primeiro ciclo de correção das atividades. Lembrando que você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser, você pode anotar, fazer anotações também, anote no seu caderno, não deixe de estudar apesar desse tempo. O estudo não é somente quando estamos na escola, o estudo é o tempo todo, e a aprendizagem é a chave do sucesso, para que possamos ser protagonistas da nossa própria história. Um grande abraço! E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!